Neste vídeo, vamos resolver questões de crase da FGV. TCE, Goiás, a banca veio. A banca adora crase. Aí ela dizia aqui, entre as opções a seguir, assinale aquela que mostra o acento grave indicativo de crase, num contexto em que seu uso é optativo. Pronto. Era só buscar a única situação aí de crase facultativa, a nossa felicidade, a riqueza, a polícia, ó, aí você vira um farejador de crase, ó, a morte e a terra. Aí você pergunta, qual dessas situações tem crase facultativa? Gabarito, letra A. Antes de pronome possessivo feminino singular. Mas eu quero ir além. Agora, eu quero que você me diga, nas outras opções, por que não era nenhuma delas a resposta? Ó, na letra a crase é facultativa. Beleza. E na letra B? De todos os caminhos que conduzem à riqueza, ó, quem conduz, conduz a. Tudo bem? Riqueza não é feminino? A riqueza é boa? Sim. Preposição mais artigo, fenômeno fonético. Quando é fenômeno fonético, o acento é o quê? Obrigatório. É assim que você tem que pensar. Tá, então, Dri, quando é facultativo, é porque pode usar ou não. Quando não é facultativo, ou ele é proibido, ou ele é obrigatório. Entendeu? E na letra B, ele é obrigatório porque é fenômeno. Vamos ver a C. Leva a usar polícia. Por que ele não é optativo? Porque ele é obrigatório. Quem leva, leva alguma coisa a. Polícia é feminino singular que aceita artigo A. A polícia chegou. Tá bom, então, fenômeno fonético, idem. Obrigatório. Derrote o medo da morte, dê boas-vindas à morte do medo. Tá. Sempre com calma, sem viajar, não viaje. Ó, quem dá, dá alguma coisa a. Então, o verbo dar aqui, primeiro você vai para o verbo, ó, resolva o verbo. Quem dá, eu já vi que pede preposição. Dê boas-vindas à morte do medo. Morte, aceita artigo? A morte do medo é boa. Então, primeiro você tem que ver se o termo pede preposição e se o termo seguinte aceita artigo. Como? Começando uma frase com aquela palavra. A morte do medo é boa. Sim, aceita artigo. Então, eu tenho preposição de um lado, artigo de outro, fenômeno fonético. Tratando-se da FGV, claro que ela vem com aquela história de terra. A banca, ela gosta de esculachar com aqueles macetes sem vergonha que a gente decorou na vida. Negócio de terra. Quando é que terra? Vai com esse negócio de terra. Tem negócio de terra. Crase é fenômeno ou locução. Muita gente se desestabilizou na E por causa daquela decoreba sem vergonha. Terra. Quando é que terra tem crase? Lembra? Numa questão como essa, ainda mais tratando-se de FGV, calma, não viaje. Vai com calma. Vá com calma. Primeiro, veja. Alguma coisa está pedindo preposição? Sim. Quem volta, volta a. Tudo que vem da terra, volta a. Terra aceita artigo? Sim, a terra é boa. A terra é fértil. Claro que aceita. Então, fenômeno fonético. Acento obrigatório. Tá tudo lindo, gabarito, letra A. Então, fica a dica aí, ó, para você não ter recaída. Terra. Memorize assim, ó. Terra. Dri, como é que é o negócio de terra? Terra é assim. Aceita crase, Dri? Claro, é uma palavra feminina. Só não aceita quando estiver num contexto muito específico, por isso que é mais fácil entender quando é que não tem. Quando é que não tem crase? Sem crase. Quando é que terra não tem crase? Quando tem sentido de contexto, de
navio, avião. Ou seja, quando faz oposição a bordo, quando traz a ideia de terra firme. Entendeu? Quando tem essa ideia de terra firme, aí não aceita crase. Com crase, então, qualquer outra situação, em todos os outros casos, vai aceitar o artigo, porque, na verdade, é o artigo. Dri, planeta, claro. Por exemplo, o marciano retornou à Terra, planeta com letra maiúscula. Claro. Por quê? Fenômeno fonético. Quem retorna, retorna A, mas o A da Terra. A Terra é um planeta agradável, a Terra. Em todos os casos, Terra aceita artigo, só não aceita nesse contexto específico. Como assim? Você diz assim, ó, os tripulantes, aí você está falando de navio, voltaram à Terra, tá bom? Para buscar o casaco. Nesse contexto, que é o contexto de tripulante, que é o contexto de terra firme, aí não aceita, porque não aceita artigo. Esse A é só preposição. Terra, quando tem esse sentido de bordo, não aceita artigo. É só preposição, entendeu? Pode pensar, quando você está lá no navio, você fala, deixei minha família em terra. Estou com saudade. Você não fala artigo, você não usa o artigo quando você está lá no navio. Quando você está no avião, você fala assim, ferrou, deixei meu celular na terra. Você fala assim? Ó, tá lá no avião, você fala, você não usa o artigo. Ó, deixei meu celular em terra. Só por isso, mas é só nesse contexto. Então, de propósito, a FGV foi lá e colocou esse negócio de terra, porque sabe que a galera decora esse negócio sem entender nada. Claro que tem crase. Claro, porque não é aquele contexto específico de navio-avião. Pronto, falei. Ó, próxima. Essa aqui, com ela eu fecho o vídeo. Assinale a frase em que a utilização do acento grave, indicativo de crase, é realizada de forma errada. Tá bom, FGV, era só isso que você queria, errada, né? Tá bom, entendi. A banca fala para pedir o erro. Tá bom, então viro um farejador de crase. Achei. Aí eu pergunto, fenômeno ou locução? Peraí, primeiro eu vou ver se o termo pede preposição. O que é dedicado a. Mais o a de natureza. A preposição mais a de natureza. Fenômeno fonético, certo, eu quero o erro. B, as datas, só elas dão verdadeira consistência à vida e à sorte. Dri, tô perdendo a sanidade, não sei nem por onde começar. Toda vez que você ficar assim, perdido, você vai para onde mesmo? Lembra que eu te ensinei? Você vai ao verbo. Então, numa frase como essa, dessas aí da FGV, dessas bancas, frases longas, complexas, provérbios, perdeu a coordenação motora? Não esqueça, eu falo brincando, mas é para você saber por onde começar. Comece sempre indo ao verbo, analisando se foi um verbo, se há um verbo ali, se foi ele que pediu preposição. Comece pelo verbo. Mas que verbo? O verbo que estiver mais próximo. Mas tem que estar pertinho? Não. Não está pertinho, mas pede preposição. Quem dá alguma coisa. Pronto. Mais o A de vida e o A de sorte. Linda. Perfeita também quanto ao paralelismo. Porque usou-se o artigo antes dos dois elementos. Paralelismo do artigo. Dri, se não usasse, para grande parte dos gramáticos seria o erro. Seria um erro. Se eu usei num, usei outro. Tá bom? Tá bom, então tá lindo. Rolou aqui um paralelismo, adorei. Eu quero o erro, não é a B. C. O futuro é algo que todos nós atingimos à velocidade de 60 minutos por hora. Então, o primeiro passo é ler a frase.
Tem que ler para entender. Então, ele está dizendo que o futuro é algo que todos nós atingimos à velocidade de 60 minutos. Aí eu vou lá e vejo, primeiro vou ao verbo. Vejo se esse verbo pede preposição. Quem atinge, atinge a alguma coisa à velocidade? Não. Não foi verbo pedindo preposição, não. Porque quem atinge, atinge alguma coisa, o futuro. O verbo é transitivo direto. O objeto direto dele já era esse que aqui. O fato é que isso aqui não está ligado ao verbo. Não foi pelo fenômeno fonético. Mas não terá sido pela locução? A velocidade de 60 minutos por hora. João estava à velocidade de 80 quilômetros, com crase, locução feminina. A velocidade de 140 quilômetros, você não controla o seu veículo, com crase. Por quê? Locução feminina. Entendeu? Que você agora viu uma locução, e se é uma locução feminina, acento obrigatório, não é a letra C. D. À medida que tenho, que gostoso, à medida que, locução feminina, com crase. Essa aqui eu já, tá manjada. Locução conjuntiva, proporcional. A banqueria, o erro em si é a letra E. Ó, o erro em si é fácil. Quem pertence, pertence a. Mas ninguém aceita artigo, não. Ninguém não aceita artigo. É pronome indefinido. Então, a banca queria o erro. Esse a é só preposição. Tá gostoso, né? É isso aí.